Então, basicamente aqui, como eu disse, é um resumo, né? E até se vocês tiverem aí dúvidas e tal, como eu estou com a tela cheia que eu não consigo ver o chat, então de preferência falem a pergunta, né, do que escrever, porque senão pode dar um atraso aí eu acabar não lendo a pergunta. Então, só lembrando assim, por que, que a gente usa os fantomas, né? Uma das ideias, um dos motivos é justamente a questão aqui de calcular as grandezas de proteção, certo? Então, as grandezas de proteção, elas obrigatoriamente, né? Até porque não são possíveis de se avaliar. Deixa eu ver se alguém está pedindo permissão. Eduardo. Eduardo vai entrar de novo. Tá. Então, essas grandezas de proteção, assim como algumas outras, né, que a gente já comentou, são quase que impossíveis de serem medidas, tá? Então, dose absorvida, equivalente no órgão, dose efetiva, na realidade, são abstrações, digamos assim, de que aquela energia que o fóton, a partícula, tenha depositado lá, ou, enfim, interagido com o tecido humano, principalmente, né? Então ele teria deixado essa dose, né? A questão até dose equivalente, de você tentar igualar os efeitos de um fóton, de um elétron, de uma partícula alfa, ou mesmo um nêutron, quer dizer, você igualar aquela dose absorvida em Gray numa dose equivalente em Siever, né? Então tentar fazer essa quantificação do dano biológico, né? Que basicamente é um número, né? Você vai só multiplicando por números, por fatores. Dose equivalente no órgão e assim por diante. Então, uma maneira de tentar medir com mais precisão, até porque, como eu disse, nem dá para medir, mas enfim, de ter ideia exatamente que essas grandezas aqui possam ser medidas e avaliadas, né, é que se usa o fantoma, ou phantom, né, que é a palavra em inglês phantom tem a ver com fantasma, com espírito, né, alguma coisa assim. Tá? Então, os fantomas, basicamente, o que a gente tem, certo? Antes de serem para medidas de dose, são os fantomas que eu chamei aqui fantomas físicos, né? Enfim, fantomas de controle de qualidade, né? Que são essas peças aqui que a gente pode ver, tá? Essas peças aqui, então, circulares, muitas, principalmente para tomografia, medicina nuclear, quando você tem PET ou SPECT, né? Que já que o objeto, o equipamento gira em volta, então, para ver se está no centro, coisas desse tipo, né? O mamógrafo aqui usa esse fantoma, né? Fantoma CR, padrão americano de radiologia, do Colégio de Radiologia Americano, então esse é um padrão, chamado padrão ACR, então lá dentro desse fantoma você tem essas peças aqui, né, essas fibras, né, pedaços aqui que representam fibras, microcalcificações e massa tumoral. Então esses fantomas são considerados de... Opa, diga. A tua tela está aparecendo com a lista de slides do lado e tal. Não sei se tu está no modo apresentação, porque aí eu Não, fico. não tô. Eu não tô para ser mais rápido, porque eu vou pular e... Mas vocês estão vendo aqui quando eu boto o vermelho, né? Tá tranquilo. Tá. Não, eu botei de propósito, mas não é apresentação, não para ir mais rápido até. Que aí eu posso pular mais rápido. Então, isso aqui então são peças, né, colocadas dentro desse fantoma. Esse fantoma tenta simular o tecido humano, certo? Ele é feito de uma espécie de acrílico chamado PMA, e ele então simula massas tumorais. Então, por que ele é de controle de qualidade? Porque justamente você deve fazer diariamente, no caso da mamografia, essa radiografia aqui, e você vai contar, né, ou vai verificar se você consegue enxergar
esse número 12 aqui, se ele aparece nitidamente na tua imagem, o 13, o 14, no mínimo, se eu não me engano, é o 15. Entre o 14 e o 15, você tem que ver esse desenho aqui dessa massa, número 15. Se você não enxerga, só enxerga até a 14, significa que você está perdendo qualidade, você não está conseguindo identificar. A mesma coisa, esses 7, 8, 9, 10 e 11, que são microcalcificações, começam em 0,54, essas maiores, até 0,16, essas menores. Então, você tem que ver se você enxerga 3 grupos até o 9 ou 4 grupos até o 10, tá? Aí isso vai desde o teu equipamento, o teu filme ou um detector digital, se é filme o processamento, se é a tela, tem que ver onde que está eventualmente um defeito, né? Ou se você via perfeitamente, depois começou a perder a qualidade, né? Onde que está degradando. Esse de baixo aqui é de DO, também esse aqui é diário, todo dia você tem que fazer esse fantoma aqui, na verdade são dois, tem esse e um outro. Então você coloca aqui, tem a água, tá? Para simular aqui o tecido do paciente, fazer o espalhamento. E aí você coloca essa placa de alumínio aqui, que está aqui do lado, representada, que ela tem essas distâncias aqui para representar as vértebras. E a separação aqui do disco. E aí você coloca na imagem e o computador lá tem que medir essas distâncias aqui entre as vértebras, né? E tem que dar um determinado valor. Caso não dê esse valor, significa que há algum problema ou na emissão de radiação ou no detector. E com isso você acaba parando o equipamento, né? Se não passa no controle de qualidade, o próprio equipamento se bloqueia e você não consegue fazer um exame de densitometria óssea, tá? Então é um erro muito comum, dá o problema e você para, o equipamento não funciona, ponto final, cancela a agenda do dia que você não tem condições, tá? O equipamento não deixa, até corrigir o problema. Aqui tem um outro, também com vários desenhos, tá? Esse aqui, na verdade, é mais para controle de qualidade em termos de qualidade do filme, do detector, para ver se você vê todos esses níveis de cinza, né? Tem outros níveis aqui, mais fraquinhos que não dá para ver, certo? Então, são fantomas de controle de qualidade, então não tem a ver exatamente com medir dose, mas são importantes, né, e são usados. Aqui a gente já tem alguns pouquinho mais elaborados, né, então esse aqui pode ser usado tanto na medicina nuclear, como tomografia, então vejam, embora eles sejam simplesmente peças, né, físicas, tentam imitar um pouco aqui o formato, o tamanho do ser humano, né? Aqui no abdômen, do tórax. Aqui, então, você, inclusive, pode alterar ângulos aqui para ver detecção pela medicina nuclear, inserir fontes aqui, etc. Esse aqui embaixo, então, é um outro fantoma para densitometria óssea, mas pode ser também para um raio-x, eventualmente, né? Também dá para ver aqui a semelhança. Só que em vez de água, que esse é um problema, sempre você tem que colocar água, esvaziar água, etc., ele já traz, digamos, a água sólida aqui, né? Já traz aqui um material que vai se comportar como a água, usada no padrão mais simples, né? E vai espalhar a radiação, vai absorver a radiação, tudo para o equipamento fazer a medida. Temos esse aqui de mamografia, que você pode ir configurando, né? Botando 2, 3 peças para ver o que você quer. Deixa eu só liberar aqui o Alexandre. Boa noite, Alexandre. Quem mais que entrou aí? Ah, tá. A Daniela voltou e o Eduardo também voltou. Então, continuando esse fantoma aqui de mamo, então eu posso montar, né? Ou, enfim, fazer mais espesso, menos espesso. De novo, a gente vê aqui são os cilindros, essas circunferências aqui, que servem justamente para dar valores diferentes de densidade e resultar na imagem um contraste diferente. E por fim, esse último aqui,
que é muito usado para DR, né? Pode ser para filme convencional também, né? Onde você tem aqui dentro dele, né? Só para o desenho, só para representar, você tem uma escala de cinza, degraus aqui de várias espessuras, quando dá tons de cinzas diferentes, essas circunferências, né? Aqui o X é para você alinhar bem o feixe, né? O raio central. Aqui o quadrado também tem alguma coisa, né? Só na imagem para ver. Então, isso aqui é uma placa metálica com chumbo, com plástico, enfim, com vários materiais dentro, que você faz essa radiografia semanalmente, mensalmente, depende do protocolo, da exigência, inclusive, legal, e você usa isso para acompanhar o processo do teu equipamento, tá? Isso aí facilita porque evita a questão, por exemplo, quando você usa o paciente, certo? Se você está com o paciente, seu paciente varia, né? Então, você, por mamografia, você começa, eu acho que a imagem da mamografia está ruim. Será que está ruim mesmo? O que está acontecendo? Por que está ruim? Então, você com o fantoma não varia, essa é a vantagem, né? Não tem nenhuma variação, independente do equipamento, que pode variar, inclusive, a produção da radiação, certo? Então, quando você tem um defeito, você não sabe, é o equipamento, entre aspas, o paciente, né, que está dando problema, ou se é o processamento, por exemplo, de filme, se fosse o caso, né? Então, agora você, com o teu paciente sendo uma peça mecânica, enfim, um objeto que não se altera, fica muito mais fácil de se eliminar uma parte dos problemas. Então, você fica agora vendo se é o equipamento que está produzindo radiação mais ou menos, ou enfim, tem algum defeito, ou eventualmente se é um pós-processamento, né? Uma leitora de CR, ou a processadora de filme, enfim, alguma coisa assim, um detector do espectro, etc, etc. Tá? Então, isso é usado. Também é usado em radioterapia para fazer medidas, espalhar a água, fazer espalhamento, para você medir espalhamento. Então, você sabe que sempre o espalhamento vai ser igual. Tá? Bom, então, com a ideia desses fantomas, objetos físicos, né, começou a partir para os chamados fantomas antropomórficos, tá? Que aí permite bem melhor avaliar a questão de dose, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse crânio, aqui a gente tem, a gente adquiriu esse crânio, certo? Tem no IFSC, tá? Esse aqui eu já trabalhei também, o Langman, né? Não com esse pulmão aqui, mas só com esse daqui, com essa árvore bronca aqui, bem interessante também de trabalhar, tá? Já vi aqui também, tem os parceiros europeus lá que a gente vai, né, que é o Optimax, que a gente até sempre convida os alunos do mestrado, já foram 3 alunos, né, e é uma quarta agora, a Rafaela, mas eu não sei, acho que vai ser cancelado, né, por causa, enfim, todo esse processo. Então, esse aqui também a gente já tinha acho que foi na Noruega. Então, é uma criança, né, de 10, 12 anos, e ela tem fraturas. Propositadamente, o fantoma foi criado com fraturas. Porque, geralmente, o fantoma, ele não tem... Ele é perfeito, digamos assim, né? Perfeito em termos, né? Eles têm, geralmente, a parte óssea e a parte de tecido mole, tá? Ou o que não é ósseo é tecido mole. Alguns ainda têm pulmões, alguma coisinha assim, né? Um pouquinho melhorado. Isso aqui é um homem, né? Adulto, chamado flexível, porque ele flexiona aqui nas juntas de joelho e de cotovelo, ombro, né? Mas aí veja como a junta... Aí não dá para fazer imagem da junta, né? Se você quer fazer uma imagem de junta, você teria que usar um fantoma rígido aqui para poder ver, então, as articulações de junta. São muito bons esses fantomas, né? Para treinar os alunos, por exemplo, posicionamento, né? E também a gente usa para testar técnicas. Então, quando a gente precisa tentar provar que uma técnica de alto KV gera uma melhor imagem, uma pior imagem, ou distância, ampliação da imagem pela distância, né? A gente usa esses fantomas, auxiliam muito, né?
Um problema deles é que você não consegue realmente levar o resultado do fantoma para a realidade prática, tá? Isso foi uma coisa que eu notei que a gente usou, né? Vários desses fantomas que tem aí, a gente já usou lá na Europa, nossos parceiros, e a gente nota, assim, que o fantoma, ele é tão perfeito, né? Enfim, perfeito, pode dizer, mas ele é simplesmente aquele osso e a parte de tecido mole, que as imagens ficam geralmente boas, tá? Inclusive quando você varia KVMA, que é geralmente o que a gente faz lá durante o Optimax, fazer uma pesquisa em cima, normalmente é isso, é variar KVMA, variar distância, questão de pacientes obesos, né? Isso é uma coisa bem interessante, você tem o protocolo sempre para paciente padrão, mas quando chega um paciente obeso, por exemplo, né? E aí, quanto a mais eu tenho que colocar, ou quanto eu perco de qualidade da imagem em fazer a mesma técnica de um paciente padrão. Tá? Então, isso também é interessante, a gente tem feito, né? Só que o que eu tenho notado, no geral, assim, mesmo variando KV, variando MA, a imagem sempre fica boa, porque é só osso e tecido. Então, né, é complicado. Você não tem sangue circulando, você não tem variações de tecido, etc. Então, a imagem sempre, em geral, fica mais ou menos boa. Então, as conclusões não são muito boas. O que a gente consegue provar, sim, inclusive usando o software que a gente vai ver hoje, é a questão de dose. A gente consegue dizer, olha, a qualidade da imagem, a princípio, é a mesma para o fantoma, né, porque ele é perfeitinho, ele não gera muito ruído, enfim, mas aí quando a gente vai para a dose, daí a gente pode provar. Se a imagem a princípio é a mesma, pelo menos o fantoma mostra que é a mesma, eu posso usar uma técnica com menor dose. Tá? Então, isso que é o interessante desses estudos, e aí entra inclusive o software que a gente vai usar, certo? Então, esses fantomas são úteis, né, mas eles são limitados, né? Então, os limites são, primeiro, a questão de flexibilidade, né? Ele tem uma flexibilidade, mas essa flexibilidade dele aqui entre aspas, né? Porque na realidade ele é flexível porque você bota ele numa determinada posição, mas a flexibilidade é ver o cotovelo, fazer uma imagem do cotovelo distendido e flexionado, só que ele não tem cotovelo, a mesma coisa, ele não tem joelho. O joelho é uma peça mecânica de giro, né? Aí, quando você tem um fantoma onde você tem lá o joelho, rótulo, etc., ele não flexiona, né? Ou você pega um inteiro, eventualmente já pega um que foi criado dobrado, né? Ele só simula, como eu disse, basicamente o esqueleto ósseo, e o resto é parte de tecido mole. Alguns até estão começando a tentar colocar pulmão, coração, alguma coisa assim. Então, eles são ainda um pouco distantes, mas é o que se tem para poder medir dose, porque esses fantomas, muitas vezes, você pode colocar dentro deles um detector, e aí medir efetivamente qual é a dose que está entrando ali no tecido, né, no fantoma, tá? Então, essa é a vantagem desses fantomas, né? Esse daqui, por exemplo, eles são, na verdade, seccionados, são várias camadas montadas, né? Por isso que ele tem isso aqui para prender as camadas juntas, né? Para elas não se soltarem, mas você pode separar e fazer um corte só, e aqui já foi feito também um estudo onde foi colocado entre um corte e o outro, se conseguiu colocar um detector bem fininho ali para se medir, tá? Numa tomografia, o que aconteceria, certo? Então, vocês têm as vantagens de anatomicamente serem muito parecidos, né, com o corpo humano. A princípio, são o que a gente chama de tecido equivalente. Então, a parte óssea é um tecido que espalha a radiação, absorve a radiação como o osso humano faria. O tecido mole também, no geral, como eu disse, PMMA, é um acrílico, que é aceito como equivalente mais ou menos à água, ao tecido humano, né? Esses daqui são uma espécie de uma resina, que também são tecido equivalentes e assim por diante. O que nós estamos trabalhando aqui no Instituto Federal é usar impressora 3D com filamentos, né, com um plástico especial que imite os órgãos, o tecido dos órgãos. Né? O desenho é fácil de fazer, a questão é
desenhar um fígado que absorva a radiação ou espalhe a radiação como um fígado. Desenhar um coração da mesma maneira e assim por diante. Tá? Então, esses são os fantomas, digamos assim, físicos. Né? Depois, o que acontece? Além de eu ter o fantoma sendo fixo, ou seja, não variando, e com isso me dando possibilidade de fazer várias imagens, né, mudando KV, MA, enfim, as condições, eu ainda tenho o problema do equipamento. Tá? Então, o equipamento, eu tenho que usar o equipamento varia a sua tensão, a sua corrente, ele aquece, ele produz mais radiação, menos radiação. Claro que se o equipamento é de boa qualidade, está regulado, etc., ele vai perder, vai errar 2%, 3%, não vai variar muito. Mas, às vezes, numa pesquisa que você está fazendo, você não sabe se aquela variação de 5% na qualidade da imagem, ou eventualmente na dose que você mediu devido à variação de KVMA, se é realmente devido ao KV, que você trocou de 70 para 75, ou o seu equipamento que não produziu a mesma quantidade. Além disso, você trabalhar com o equipamento exige que você emita radiação, né, muitas vezes, né, você vai fazer com vários KV, vários MA, vai fazer 3, 4 vezes a mesma medida, né, para tirar a média e evitar o erro. Isso faz também que você tem que emitir radiação, você tem que estar dentro da sala, medindo, de uma certa maneira cansativa, anotando os valores, etc. Né? O teu equipamento de medida tem que estar calibrado, enfim, também tem que aguentar o tranco, ficar um dia inteiro sendo usado, etc, etc. Então, foram criados os chamados fantomas matemáticos, né? Então, aqui tem alguns, né, que você já deve ter visto lá nas transparências, nas slides que eu deixei, né? Então, aí é só uma questão matemática, né? Voxel, mesh, tá? Como que eles são feitos, né? Como que computacionalmente eles são colocados dentro do computador, tá? Aí já tem para várias idades, né? Vários tamanhos, certo? Os fantomas chamados híbridos, né? Já são mais perfeitos, digamos assim, mais precisos em relação ao corpo humano, tá? Então, com esses fantomas físicos, com esses fantomas matemáticos ou computacionais, eu tiro todo o meu estudo de radiação, de dose, de dentro de uma sala de radiografia, por exemplo, de medicina nuclear, enfim, até mesmo de radioterapia, eu passo isso para dentro do computador, né? Com as vantagens que a gente já sabe, né? A repetição, por exemplo, né? O fantoma vai ser sempre o mesmo, a produção de radiação vai ser sempre a mesma, eu posso mudar valores, né, infinitamente, etc, etc, né? E o computador vai fazer isso para mim. E posso ainda variar os tamanhos, tá? Variar incrivelmente tamanho, peso, enfim, coisa que os fantomas comerciais, eles têm alguns tamanhos fixos, né? Você não consegue todos os tamanhos, não tem fantoma obeso, por exemplo, né? O que se tem no caso do Langman, que a gente usou, é uma camada daquele material, na verdade o Langman é de uma borracha de silicone, então existe uma camada de silicone que você coloca por cima. Uma outra técnica que eles estão usando lá na Inglaterra, estão fazendo teses de doutorado, mestrado, etc., é usar banha de porco. Eles pegam banha de porco e colocam em cima de um fantoma comum, tá? E a ideia é justamente que essa banha de porco represente a gordura humana, certo? Então, é isso que eles estão fazendo para poder justamente variar a questão da obesidade, espessura de abdômen, de tórax, enfim. Já no computador, você consegue automaticamente, né, alterar todas as condições. Inclusive, fazer um fantoma, digamos assim, que seja adaptado ao paciente. Tá? Então, aqui a gente tem alguns fantomas pediátricos, né, com as variações de peso e altura, né? Aqui também do adulto, feminino e masculino, certo? Então, você faz aqui uma variação aqui nesses fantomas. Então, isso no computador é possível, você ter aí 30, 40, né,
fantomas diferentes, dado a altura e peso. E comercialmente não vale a pena você fazer o fantoma físico lá, antropomórfico, porque eles são carésimos. Tá? Essa é outra vantagem de usar o computador. A cabeça mesmo, na época, foi mais de 10 mil reais, isso que o dólar estava mais ou menos 2 por 1, foi 5, 6 mil dólares mais ou menos, aquele crânio, tá? Então é nessa faixa, com uma mão custa 3 mil dólares, tá? Fantoma de mão. Então, é para ver, aqueles fantomas de corpo inteiro ali que a gente viu, tudo é 40, 50, 100 mil dólares um fantoma daqueles. Tá? Então, não há condições. Então, com o fantoma computacional, você consegue, então, variar, né? Não só não gastar 100 mil dólares, como também variar peso, altura, etc. Por fim, aqui, como usar o fantoma. Deixa eu ver aqui, acho que se alguém entrou, o que foi? Ai, Manoel. Boa noite, Emanuele. Emanuele, boa noite. Tá bom, acho que ela entrou. Vamos voltar lá. Pessoal, alguma dúvida? Qualquer coisa é só perguntar, tá? Por favor. Não me deixem aqui falando sozinho, achando que não tem ninguém me ouvindo. Então, aqui o uso do fantoma, né? Então, aqui é uma dissertação de uma menina, né? Cavalcante, mas agora não me lembro bem o nome dela, Márcia, não me lembro. Então, o que ela usou o fantoma? Ela queria saber como é que funcionava a radiação espalhada pelo paciente, aqui no caso, que era um bebê. Bipou aqui, deixa eu ver o que é. Ok. Então, ela queria ver o quanto que esse bebê espalhava de radiação e como que esse técnico aqui teria que se proteger. Então, ela tem o fantoma aqui, tá? No computador, no ambiente do computador aqui desenhado, né? Com avental, com óculos, o paciente, o equipamento aqui desenhado, né? Que, aliás, é uma coisa aqui que eu comentei no vídeo, vou reforçar. É complicadíssimo desenhar, tá? Parece, pegar e desenhar é coisa, não. Tá melhorando, né? Os programas estão melhorando, mas ainda muitas vezes é muito como você desenhar isso daqui, desenhar essa mesa que é só um retângulo, às vezes é bem complicado desenhar para o computador, informar ao computador que existe essa mesa, a posição dela, etc, etc, tá? É um código que tem que ser escrito, mas enfim. Então, ela adaptou, né? Tal. Os fantomas, geralmente, acho que eu comentei, eles são geralmente de pé ou deitado, enfim, né? Não são flexionados, então se você quiser flexionar um braço aqui de um fantoma, você vai ter que redesenhar, enfim, que é bem complicado. Mas tá, colocou no computador e o que ela fez então? Então ela simulou a produção da radiação X, certo? Aqui, radiação X saindo do tubo, espalhando pela mesa, né? Que essa é outra vantagem, pode justamente ver a influência da mesa aqui no espalhamento. O bebê aqui espalhando, né? Fez um desenho simples aqui para a gente entender, espalhando para o tecnólogo que está aqui operando e depois sendo detectado. E aí, o que ela obteve? O que ela queria obter, né? Justamente ver... Oi? Essa simulação que foi feita aí no slide anterior que tu tinhas, Sim. corresponde à realidade? Aí esse teu desenho corresponde ao modelo real? Porque Sim, assim, ó, sim. eu não estou vendo nenhuma radiação reta espalhada aí, cara. Não estou vendo nada voltando do equipamento para o bebê, nada voltando para o fantoma, nada voltando da parede para o fantoma. Sim, não, é que na verdade é o seguinte, ó, é que são testados milhões de fotos. Então, ali ela deve ter pedido para desenhar só alguns, tá? Ah, tá, perfeito. Ela desenhou que ficou mais. Exato. Mudou alguns Tá? padrões, ela pegou todos.
Isso, é só para ilustrar. Acho que ela queria mais mostrar só como é que estava sendo produzido e tal. Inclusive, agora no próximo, tu vai ver como é que funciona a coisa. Por isso que não dá para desenhar tudo. Agora eu Eu vou vi esse mostrar. teu slide de manhã, essa tua aula de manhã eu assisti, aí eu fiquei. Não, a simulação é assim mesmo, tá? Inclusive, a gente vai fazer também, vai usar os aplicativos, a gente vai ver, eles mostram o desenho, né? Aquela ilustração, animação de como é que está funcionando, mas um deles ali até para, ele faz um pouco, depois ele para e diz, ó, vou parar de desenhar, porque senão eu não acabo nunca os cálculos, porque o desenhar demora muito, né? Ocupa muito tempo de máquina, né? E o objetivo não é o desenho, né? Essa é a questão. O objetivo não é o desenho, a gente quer o resultado final. O desenho é só para a gente poder justamente fazer essas imagens para ilustrar, né? Porque o objetivo não é uma animação 3D de tudo funcionando. Né? Então aqui a gente pode ver o que ela mostrou. No caso que tem mais, na tese dela tem mais umas fotos, né? Eu tirei algumas, também não são muitas que ela colocou. Então mostrando a 45 graus como é que funciona a radiação, no caso, fluxo de fótons, né, por centímetro quadrado, ou seja, cada quadradinho desses aqui, que tem uma cor, possivelmente seja 1 centímetro quadrado, eu acredito, não sei se é 2 centímetros, então ela mostra aqui o que? Onde está mais branco, onde tem mais concentração, né, tem maior fluxo, isso vai diminuindo. E aqui o que ela pode mostrar? Primeiro, depois ela pode calcular a eficiência do avental e pode mostrar também, olha, se esse técnico aqui pudesse ficar desse lado aqui, nessa ponta, ele estaria talvez mais próximo da criança, mas com menos radiação, certo? E ele estando aqui, assim como se tivesse talvez mais para lá, né? Talvez tivesse com mais radiação, enfim. Então a ideia dela era justamente mostrar a vantagem de se usar o avental, a necessidade de se usar o avental, e também serve para te ver a questão de posicionamento, tá? Até onde eu posso ficar com uma radiação consideravelmente baixa, né? E onde eu devo evitar ficar porque a radiação está mais alta. Então é isso que foi usado. Então aqui mostra o fantoma, né? A vantagem de você ter um fantoma, porque dela pode fazer todos os ângulos que ela quiser, todas as tensões, correntes, altura do fântão, se for o caso, tamanho do bebê, você tem 2 kg, 2,5, 3, 4, 5, tudo isso é permitido. Nem sempre é fácil, tá, pessoal? Nem sempre é fácil, mas é permitido fazer porque está dentro do computador. Tá? Aí essa precisão aqui também, ela pode fazer de 1 centímetro, 2 centímetros, imagina uma sala aqui, sei lá, facilitar aí 3 por 3 metros, 9 metros quadrados, 10 metros quadrados, de repente, imagina quantos milhões de pontos aqui ela tem, etc. Por isso que ele é um programa bem demorado, né? Um processo bem demorado e não dá para, como o Nicanor gostaria, né? Eu também gosto muito do visual, né? Não dá para a gente notar aqui, desculpa, não dá para notar aqui todas as radiações batendo na parede. Até porque, por exemplo, ela pode também não calcular até a parede, tá? Ela pode ter calculado só até chegar na parede, mas não bater e voltar. Isso também você pode regular, né? Aqui a energia dos fótons, 70 keV, né? Isso, 70 keV. Então, ela mostra que os fótons saindo com 50, 70, um polienergético, conseguiu fazer o feixe polienergético e mostra, ó, bate, volta roxinho, 30 keV. Esse aqui está indo lá em torno de 40, 45 keV, certo? Esse aqui já bateu na mesa, já foi com 50. Então, ela consegue ver energia e quantidade, certo? Então, esse é um dos usos do Fantoma, tá? Pessoal, alguma dúvida aí? Que aí eu vou passar para o... Como eu faço esses cálculos aqui desse Fantoma, né? Porque que ele está lá no computador e a gente então faz, bota no computador, mas como é que calcula, né? Tá lá o desenho do Fantoma, mas como é que calcula a dose, certo? Então tá, tocar só mais um pouquinho Monte Carlo e aí a gente vai para os programas.
Vamos abrir Monte Carlo. Então, código Monte Carlo. O que a gente tem no código Monte Carlo? Tá? Isso aí é toda uma teoria, né, sobre a questão de você ter processos que são, a princípio, aleatórios, né? Você nunca sabe quando o fóton, quando a partícula interage, o que ela vai fazer efetivamente, né? Vai fazer bremsstrahl, vai fazer fotoelétron, vai fazer Compton. Se fizer Compton, quanto de energia vai deixar para o elétron, quanto de energia vai liberar num segundo fóton, enfim, você não sabe. Mas você sabe que, numa média final, 20% é de um jeito, 80% é do outro, você tem uma ideia, né? O tecido absorve 30% da radiação, da energia da radiação, 70% passe, assim por diante. Então, desde o tempo lá, claro, antes da guerra, né, a gente já comentou, então, que era a ideia aqui de você então, tentar descobrir o tamanho de uma área que fosse disforme, certo? Ela é totalmente disforme, como é que você vai medir essa área? Então, a ideia é, bom, eu tenho essa área, podia ser um objeto, né? Eu boto esse objeto dentro aqui de um outro que eu sei, um quadrado, enfim, que eu conheço, jogo milhões de bolinhas, pontinhos, e vejo o que cai dentro e o que cai fora. Aí, pela relação, eu sei a de fora, né? De fora eu conheço, eu consigo descobrir os pontos que caíram dentro pelos que caíram de fora, eu consigo verificar. Então, aqui está a ideia da aleatoriedade do Monte Carlo, tá? Então, tem que ser aleatório, por quê? Porque se eu jogar tudo no meio, cai tudo aqui dentro. Ou se eu jogar, sei lá, muito espalhado, vai cair tudo por fora e eu não vou ter a razão correta. Segundo, não adianta jogar 3 ou 4 bolinhas, pontinhos aqui, 3 caem fora, uma cai no meio, vou dizer que é 3-1. Não é assim. Esse é o motivo, tá? Inclusive, ideias de se calcular o número π, também no mesmo princípio, se eu fizer a circunferência, né? Então, poderia pegar isso até no chão, faço um quadrado no chão, uso, né, um prego com uma linha aqui, faça o raio e tal, beleza, e jogo, sei lá, posso jogar um monte de bolinha de gude, posso jogar, sei lá, um monte de grão de arroz, feijão, qualquer coisa, mas tem que ser muitos e garantir que seja aleatórios, para não cair tudo de um lado. E depois eu poderia contar o que caiu fora da linha e o que caiu dentro, e aí fazer as contas e descobrir, né? Aí tem a Matemática Master, que na verdade é π/4, né? Que você calcula, né? Tem um motivo, e aí depois você multiplicar por 4 tem o valor de π. Então, só para ter uma ideia de que o Monte Carlo ele é usado para várias coisas, tá? Que tem um comportamento aleatório, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é contido numa certa distribuição, tá? Aqui também, só para mostrar a importância de você fazer muitas simulações, né, ou muitas histórias que se chama, né? Então, no caso ali dos pontos, se eu jogar 10 milhões, dá um erro, né? O erro aqui é 0,003 em relação ao π, né? Delta de π. Se eu botar 100 milhões, se eu botar 1 bilhão de pontos, tá? À medida que eu vou aumentando o número de pontos, o meu erro diminui, tá? Ao mesmo tempo, o Monte Carlo tem que ser aleatório, ou seja, eu fiz um primeiro teste, joguei 10 milhões de pontos, né? Fui jogando 10, 11 e fui errando, ou seja, caiu mais dentro da circunferência, um pouco mais fora e tal, vai mais no final, se acerta. Se eu fizer o jogo de novo, limpar e começar a jogar tudo de novo, vou pegar uma outra história, vai dar um outro erro, tá? Mas é assim que funciona. Tem que ser ao mesmo tempo aleatório, então nunca tem o mesmo caminho, mas a ideia é que quanto mais eu jogue, quanto mais eu faço as interações e número de fotos, etc., mais preciso fica o meu processo. Tá? Então, aqui o que seria, por exemplo, para nós, fótons e partículas mais dentro do nosso universo. Então, um fóton aqui entra, por exemplo, um elétron, quanto que ele vai entrar? Não sei. Eu vou, então, sortear, por isso a ideia do Monte Carlo, né? É a roleta.
Eu vou jogar na roleta e vai me dar um número. O que significa esse número? Quanto que eu vou entrar aqui no tecido, por exemplo, tá? Quanto que eu vou entrar no tecido, quanto que eu vou penetrar. Então, rolei um número e vem até aqui. O outro entra, sorteia outro número. Bom, aí ele interagiu nesse momento. O que ele faz? Compton, fotoelétrico, por onde é que vai o elétron? Para a esquerda. Aí o outro vem aqui, sorteio. Compton para a direita, aí mais andou pouquinho, sorteio. Então vejam que isso tudo vai sendo sorteado. Mas no fim, na média, se eu fizer muitos sorteios, eu consigo garantir que os meus 30% de Compton foram feitos, meus 50% de fotoelétrico foram feitos, 10% de reto espalhamento foi feito e assim por diante. Então eu tenho que garantir. Então, essa parte matemática de aleatoriedade, e essas distribuição de função de probabilidade, isso aí são teses e teses, tá? Congressos inteiros só para discutir se o computador está conseguindo ser aleatório, efetivamente, se eu fizer 2 vezes o mesmo sorteio aí, ele não vai dar igual, né? Se eu usar hoje o programa, daqui um mês eu jogar de novo, ele não pode repetir os mesmos valores, tá? Repetir no sentido da mesma sequência, né? Tem que ser aleatório. E outra coisa também é o modelamento dos fenômenos físicos, tá? Que é o que varia entre um software e outro, como ele modela. Uns vão dizer que é 30% de fotoelétrico e 70%, outro vai dizer que é 29% contra 71%. Então, essas questões de modelamento. Tá? E aí, então, a gente usa aqueles fantomas matemáticos, lindos e maravilhosos. Como é que eu calculo a dose? Então, usando o Monte Carlo, tá? Que é meio que o padrão ouro nessa área, principalmente de dosimetria agora, é o uso de métodos de Monte Carlo, ou seja, você joga aleatoriamente os fótons, as partículas, tá? Ou até para tratamento de radioterapia também, para simular, joga aleatoriamente, eles vão fazer o seu caminho, os seus fenômenos físicos, e aí depois você vai perguntar para ele como é que ficou a dose em cada voxel, né? O paciente ali, o fantoma computacional, ele é dividido em pequenos cubos, que a gente chama de voxel, né? Então, cada cubo pode ter 1 milímetro por 1 milímetro, 2 por 2 milímetros, enfim, meio milímetro, e aí ele vai calcular a deposição de energia, no caso, em cada cubo, tá? Vai acumulando isso e depois no final te dá o relatório, a distribuição. O que a gente vai ver hoje é o VMC, tá? Já vou dizer, não trabalhei muito com VMC, mas o suficiente aqui para ensinar, que é mais para medicina nuclear, tá? Que dá aqui esses resultados aqui que a gente vai ver, certo? O Caldose, eu só vou mostrar o site ali, rapidamente, tá? Caldose é brasileiro. O VMC e o Caldose são brasileiros, tá? E também o PCX-MC, acho que eu pulei, deixa eu ver esse aqui. E o PCX-MC, esse é o que a gente trabalhou lá na Europa, que a gente aprendeu a usar, né? E aí tô trazendo para vocês. Então, voltando, né, para que eu vou ter o Monte Carlo? Justamente para pegar o meu fantoma, né, o meu fantoma aqui, que também vai estar lá dentro do Monte Carlo, que é o meu objeto, crio a mesa, crio aqui o arco em C, etc., tudo que eu quiser usar, né? Tá até sem proteção nos pés aqui o fantôma, poderia botar proteção, poderia botar uma saia aqui, um saiote aqui embaixo da mesa para proteger, enfim, isso aí tudo pode ser testado, verificado, essa é a vantagem, né? Aí simulo no Monte Carlo a produção da radiação. Aí você pode simular a produção, se a ampola vai produzir, ou já dizer, não, eu quero fótons desse número, dessa energia, enfim, isso também é variável. E aí ele vai te dar como resposta, então, a dose, né, ou o fluxo de fótons, pode ser depois convertido em dose, em cada um desses quadradinhos, né? E aí vocês vejam que é uma coisa estranha. Como é que de repente, aqui está preto, significa que tem menos radiação, e aqui está branco, está mais claro, significa que tem mais radiação. Então, quer dizer, como é que é isso? Aqui tem pouco, aqui tem muito. É justamente isso, depende do número de fótons que ela usou, né? Se ela usou pouco modo de dizer, né? Ela usou 10 bilhões de fótons, mas de repente tem que usar 20 ou 30, que acontece isso, né? De repente você tem
menos radiação aqui e mais radiação aqui, que está mais roxa, mas é uma coisa um pouco estranha. Mas isso faz parte um pouco do processo, dessa aleatoriedade e também do número de fótons, tá? Isso aqui, possivelmente, ela deve ter levado aí, talvez 2, 3 dias para rodar o programa, tá? Simulando porque tem que produzir a radiação, tem que interagir com o paciente, então, fazer todo o cálculo de interação do paciente. Depois, mostrar a radiação saindo, fazer todo o cálculo de interação com o avental de chumbo e, eventualmente, com o tecnólogo aqui com o fantoma. Depois, essa radiação que sair, interagir aqui com o ar. No caso, ela não mediu dose, mediu só fótons, né? Então, quer dizer, tem mais fótons passando ou menos, mas que depois poderia ser convertido, eventualmente, em exposição, né? Não em dose. Em primeiro caso, seria exposição, elétron livre no ar, tá? Então, Monte Carlo é que permite usar os fântons antropomórficos computacionais ou matemáticos, estão dentro do computador, e fazer todo esse cálculo de dose. O homem foi embora. Abandonou o barco. Olá aí. Vem cá. Agora estão me vendo aí? Certinho? Peço desculpa, eu dei um X ali errado e fechou a janela. Para mim só tá o áudio. Só o áudio? Ai, meu Deus do céu. Tá, só o áudio, né? Só um pouquinho, deixa eu ver o que houve aqui. Ah, ele não liberou a minha câmera, que eu acho que eu vou ter que entrar de novo. Só um minutinho que eu vou entrar de novo, tá? Que eu acho que ele não habilitou a minha câmera quando eu entrei. Ai, ai. Ó vida, ó céu.
Deu? Tá me vendo agora? Deixa eu ver. Deu, tá. Não foi problema da internet, foi da pecinha aqui atrás, tá? Foi a pecinha aqui atrás Bill, programa de Bill. que se atrapalhou aqui, tá? E aí ele dá um atraso na câmera, que ele não libera a câmera de primeira. Bom, vamos lá. Dúvidas antes de começar os programas sobre Monte Carlo, sobre Fantoma? Certo? Nenhuma dúvida? Turma boa, turma sem dúvida. Então tá, eu vou, para não fazer bobagem agora. Então eu vou, primeiro eu vou mostrar o Caldose. Deixa eu passar aqui para o Caldose, só rapidamente. Ô, Flavinho. Diga, Nicanor. Esse Caldose é aqui da Federal de Pernambuco, né? Isso. Tem que entrar lá no site, lá no caldose.org, e fazer o cadastro, não é esse aí? É, só bobagem. Eu falei até uma vez com o cara, o Richard, que inventou lá, que é o professor-chefe lá, ele disse, só para gente dar uma controlada, e coisa, só bota um e-mail e coisa. Então tá aqui, vocês estão vendo a tela aqui? Acho que não, né? Deixa eu ver, acho que eu tenho que fazer uma outra coisa. Agora sim. Então tá aqui, ó. Então, Caldose, inglês, português, na verdade ele é mais inglês que português, tá? Depois chegar no final lá, é tudo em inglês. Então você pode baixar o programa, tá? Que é esse programa. Só que assim, ó, eu nem recomendo, acho que até deixei lá no site, mas é porque ele foi feito para Windows 7, uma coisa assim, não sei nem se vai rodar no 10. Nem instalei no meu computador para não ter dissabores. Tá? Então você escolhe aqui se quer o X ou XCT, que é o de tomografia, aí tem que se cadastrar lá, mas que é... aqui nesse computador. Acho que nesse... Tá, enfim. Fazer a radiografia convencional. Antigamente ele só tinha um homem, né? Uma pessoa com KV, coisa, agora ele já deu uma boa melhorada. Tá? Então, aí você pode escolher masculino, feminino, acho que caiu feminino, mas tudo bem. Aí dá para variar, veja a vantagem de ter um sistema computacional, né? Que você pode variar o seu paciente, né? Então, mais alto, com o mesmo peso, mais baixo. Aqui são os percentis, né? 10% abaixo da média, 50%. Então, você pode escolher aqui, tá? Selecionar o exame, tá? Então, sei lá, um abdômen AP. Aí vai selecionar alguns parâmetros. Tensão, antigamente eu acho que ele trabalhava só com 70, agora ele já melhorou, já tem várias tensões diferentes. Distância, não altera muito, 100, 115. A idade do paciente, que ele pode ajustar alguma coisa, não sei se é questão massa corporal que quer, ou enfim. Então, botei 55 anos. Bom, eu não medi eu não tenho esses valores medidos por um equipamento de radiometria, então eu vou dizer que eu usei 10 MAS, não quero receber por e-mail, parâmetros estão ok. Aí ele vai mostrar exatamente o que ele está fazendo, né? Posso salvar aqui, posso dar uma copiada nessa imagem e vou fazer cálculo. Então, assim, ele vai calcular, geralmente leva um minuto, pouco menos, depende. Tá? E a vantagem dele é que ele é
ele é um pseudo, digamos assim, Monte Carlo, não é um pseudo Monte Carlo, porque na verdade ele não vai fazer todo o cálculo, ele vai possivelmente calcular só a emissão da radiação. Possivelmente ele emite só a radiação, é aleatória, digamos assim, produz, joga entre os fótons lá, e aí eles fazem normalmente, ele sabe a distribuição de dose, ainda mais assim que tem os exames fixos, etc, etc, faz a distribuição de dose e depois só correlaciona com a quantidade de fótons que você fez. Então, ele, digamos, simula 1 milhão de fótons, mas eu mandei 10 MAS, eu mandei 10 trilhões de fótons. Ele só faz a regra de 3 e diz a dose no... Esse aqui ainda não terminou, 60 segundos, não terminou, vamos esperar um pouquinho. Então, geralmente, esses programas são rápidos, porque um Monte Carlo verdadeiro, que vai calcular pontinho por pontinho, é no mínimo 2, 3 horas de cálculo, tá? Certo? Aqui ainda está... 75 segundos. Ih, deu erro. Deixa eu mostrar aqui para você. Estava indo tão bem. Tá? Acabou dando erro aqui. Opa. Mas, enfim. Tá. Eu queria só mostrar ali. Vamos para o próximo, então. Então, o próximo que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, a gente tem esse VMC, que é brasileiro, também é do RD, esse aqui é mais para medicina nuclear. Esse aqui eu nunca trabalhei, tá? Então, eu vou até abrir um projeto já pronto. Então, aqui uma paciente feminina com ameriço 241 nos ossos, tá? Então, tá aqui, paciente feminina, nos ossos, né, o tecido que recebeu o ameriço 241, etc. E aqui, detector, né? Então, aqui ele tem alguns detectores que ele simula. Então, na verdade, esse em vivo aqui é calibração de detector. Então, você pode calibrar o detector, os canais, etc, né? Deixa eu rodar aqui. Então, vou pedir para rodar aqui, vou botar umas 100 mil histórias aqui. Então, ele vai... tá aqui o detector, tá? Esse é o detector simulado, certo? E aqui ele está, então, espalhando a radiação que está nos ossos, né, que foi absorvida pelos ossos do ameriço, e está simulando o que está acontecendo, certo? Vejo que ele parou de simular. Ah, tá, porque já pegou aqui as 100 mil histórias, né, que ele tinha. Vou botar 1 milhão, então, para a gente mostrar algumas coisinhas aqui. 1 milhão de... Aí começa a fazer. Aí eu posso, por exemplo, ver de cima, top view, tá? Ele começa a contar de novo. Então, aqui, essa parte visual, você, mas ele perdeu a radiação. Não, a parte visual é só que ele para de desenhar os pontinhos, né? E depois desenha de novo quando perde outra vista. Mas ele vai guardando na memória, né? Tudo o que foi simulado e depois vai te dar a distribuição, isso. E o detector estava aqui, né? O detector já sumiu. O detector estava bem aqui, tá? Tá aqui, ó, 200 mil de 1 milhão, tá? 250. Então, esse software, ele permite, nesse caso específico, calibrar os detectores para ver se... Posso ver de lado, ó, de novo aparece aqui o detector. Tá? Aí ele tem alguns detectores aqui que eles já mapearam, já, enfim, desenharam, e você pode criar o seu próprio detector. Tá? Então, esse aqui é o VMC, o Visual Monte Carlo, certo? Então, está aqui ele com a radiação, com a merícia espalhado pelos ossos, e ele aqui tentando desenhar o que está acontecendo, certo? Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. E aqui é a distribuição do que o detector está pegando. Então, o detector está pegando
um pico único, praticamente, né, mas está pegando também algum ruído aqui. Tá? Certo? Realmente eu não sei operar aqui com esse equipamento aqui, com esse software, né? Aqui a escala logaritmo, mas aí para quem trabalha na medicina nuclear, e, enfim, para calibração dos seus cintiladores, etc., né? Ele tem essa possibilidade, tá? Tem alguns, não sei nem como é que faz para parar isso aqui. Esperar terminar. Ele tem alguns detectores já cadastrados e você pode criar, tem um modo de criar. E aqui, o mover o detector, acho que ele aceita. Ó, eu vou movendo para a esquerda, vocês estão vendo, estou tirando o detector do lugar. Não tem sentido durante a simulação, né? Mas ele permite, né? Só para mostrar. Então, o detector está aqui. Ah, posso acertar aqui a altura, o detector, etc. E aí você vê, inclusive, a eficiência do detector, você está mais longe, detecta menos, e assim por diante. Tá? Então, é uma maneira, né, do computador nos ajudar a entender os processos físicos aí da radiação, da dosimetria, nesse caso aqui específico, o detector, como é que ele funciona, certo? Terminou. Aqui, então, o detector e a fonte dão uma radiação bem específica, né? Um fóton bem específico, tá? E aí tem várias coisas, mas como eu disse, eu não sou muito bom nesse software. Tá? O outro software, esse eu já trabalhei um pouquinho, não muito, mas entendo um pouquinho mais, é o VMC-DC, né? Que é o Dose Calculation. O que é interessante desse aqui? Por exemplo, nós vamos trabalhar com a simulação de resposta à emergência, né? Vocês acho que já viram alguma coisa com o professor Alexandre sobre os casos de acidentes, né, nucleares pelo mundo, certo? Então, por exemplo, um acidente até que eu faço simulação é o acidente de alguém pegar uma fonte radioativa e botar no bolso. Então, tá aqui, deixa eu abrir o projeto, eu botei aqui, ó, irídio no bolso. Abrir. Tá? Então, foi simulada aqui uma fonte de irídio, tá? Vou botar aqui top view, ó, no bolso direito. De repente, posso aproximar mais, tá? Ó, vou aproximar mais essa fonte, tá? Simulando estar mais perto aqui do bolso direito. E vamos ver o que acontece se ele ficasse com uma fonte de irídio, irídio 192, certo? Irídio 192, de 1 curie, essa fonte, por 60 minutos, ou seja, 1 hora ele ficaria com essa fonte no bolso. Então, quais são as doses que ele receberia? Tá? Então, vou dar aqui 100 mil. Então, aqui ele desenha, simulando, né? Dá para ver, algumas aqui ele interage no ar. Daqui a pouquinho ele vai travar, ele vai dizer, eu acho que é 20 mil, mais ou menos. Ó, os gráficos foram desligados para não ficar muito lento, mas eu vou ligar de novo, Graphics On. Tá? E aí ele vai simulando, vai desenhando, né? Fonte omnidirecional, tá mandando para todos os lados, para cima, para baixo, né? Ó, tá mandando para cima, para baixo, para todos os lados. Então, qual a dose que esse, sei lá, trabalhador, enfim, esse curioso que pegou e botou uma fonte no bolso? Que dose ele receberia nos devidos órgãos aqui? Tá? Dado em milisievert. Pode perguntar. Aí, para calcular essa dose efetiva aí, ele está usando os parâmetros de WR e WT do IRC 60? ICRP 60? Aí tem que ver, porque isso aqui ele é brasileiro e não tem nem o help funciona. Não sei se é da 60, mas como ele dá os valores separados aqui, de bone, colo e tal, tu poderia reavaliar se fosse o caso. Tá? Se ele não der nas. Como ele dá HP10, eu acho que é da. Não é da 60, é da outra. É a mais nova, né? Oi?
Eu queria saber se era 60, porque a 60 é antiga, né? Acho que é de 90. Eu acho que não, é isso que eu ia dizer. Como ele já dá o HP10 aqui, ó, eu acho que não é da 60, não. Tá, eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu acho. Mas igual tu tem os valores de aqui, ó, alguns, de acordo, tu consegue recalcular, porque a diferença é o peso, né? É só o índice de peso ali. Certo? Então, esse software é muito interessante por causa disso. Então, não só para eventualmente um tratamento, né? Ele tem, acho que, mais de 90 fontes internas ali, como também para um caso de um acidente, né? E ele aceita também, aí eu vou pegar um também que já está pronto aqui deles, você tem ingerido, feito um exame, né? Open Project. Então, aqui, ó, tem tireoide, ó, 134 na tireoide. Tá? Então, foi uma fonte que foi ingerida, né? Tá? Aqui eu não sei se ele vai desenhar, não sei onde é que estaria a fonte aqui na tireoide aqui, né? Você pode, inclusive, dar um zoom a nível de Vox. Então, ó, cada quadradinho desse é onde ele vai, o Monte Carlo vai calcular a dose, por exemplo, a interação, tá? Então, a gordura aqui tem 2 quadradinhos, não sei se é 1 milímetro, por aí. Aqui, nessa altura, não tem gordura, que é pele, músculo, enfim, ossos. Então, essa é a, a discretização que ele tem, tá? Bom, como é o intake lá, você não tem condições de posicionar a fonte, porque ela já está na tireoide. Aí eu vou colocar aqui 100 mil. Tá, ele lembra que é só fóton, se tem partícula alfabeto ele não calcula, certo? E vai calcular aí. Ó, dá para ver aqui o roxo bem no meio aqui, mostrando que é onde está a fonte aqui com a tireoide, né? Então, o radioativo aqui na tireoide. Então, espalhando, então vejam que abaixo aqui pega um pouco ainda na pelve aqui, gônadas, etc., né? Mas abaixo disso praticamente não pega. Aí com 20 mil ele avisa, né? Mas eu sou chato, quero ver. Vamos ver de lado aqui. Tá? Então, seria uma fonte de 10 milicurie na tireoide por 1 hora. Qual é a dose, né? A dose efetiva aqui é perto de 91. Então, veja, mesmo ele interagindo mais vezes aqui, esses valores mudam um pouco, porque, na verdade, ele não vai somando os valores, ele vai fazendo a média do que interagiu e o que não interagiu, né? Então, às vezes interage, às vezes não interage. Então, esses valores, claro que no início até mudam um pouco, mas depois, a um certo ponto, eles variam bem pouquinho, tá? Porque, na verdade, está fazendo a média de interação, não está somando 100 mil interações, porque daí, se eu fizer 1 milhão de interações, vai dar 10 vezes mais. Não pode, porque é só uma simulação daquela fonte por 1 hora. Então, 100 mil fótons ou 100 mil interações que eu faço, são 1 milhão de interações. Se eu fizer 1 milhão, tem um pouquinho mais de precisão. Então, por isso que o valor aqui, depois de um certo ponto, ele varia muito pouco. Tá? Deixa eu ver, tem alguma pergunta? Deixa eu ver. O pessoal está voltando aí, perderam conexão, estão voltando, certo? Todo mundo aí ainda? Acho que sim, né? Esse aqui é o caudóide, não quero isso. Esse. Então ele fez as 100 mil interações ou histórias, enfim, né? Que em Monte Carlo a gente chama muito de história, né? Então a história do foto, o foto veio, interagiu uma vez, interagiu duas, foi para frente, mesmo que ele se transforme em elétron, a origem dele é o fóton número 1, então o elétron número 1, né? A gente chama de histórias. Então tá aqui, ó, na tireoide, vejam bem, na tireoide ele teve quase 2 mil millisieverts, tá? 1954, né, millisieverts, adoro, 2 mil millisieverts. Obviamente, porque a fonte estava na tireoide, certo? Gônadas, que está longe, né, da fonte radioativa, recebeu 001, bladder é bexiga, 007, estômago,
pulmão que está mais perto, né, da tireoide, 9,44. Glândulas salivares que está do lado, praticamente 25. Tá? Então, é um software que ajuda a ter essa condição aí de avaliação. Como eu não trabalho com medicina nuclear, me interessa mais justamente essa questão de acidente. Então, eu posso fazer, por exemplo, aproveitar que está aberto aqui, ó, uma fonte, uma nuvem de iodo 131, tá? Ou ainda posso fazer no chão, ameriço no chão, tá? Eu vou fazer um novo aqui até para vocês verem. Então, projeto, novo projeto, daí ele vai perguntar qual é a fonte, como eu disse, né? Ele tem, inclusive, energias puras aqui, um MeV, 1.2 e tal. Então, eu posso escolher o criptônio, explodiu uma bomba de criptônio e se depositou no chão. Ele quer saber qual é a atividade medida por metro quadrado, certo? Então, eu vou lá e consigo medir, tinha 200 quilobecqueréis por metro quadrado, e alguma pessoa ficou ali perto do local por 10 minutos caminhando ali perto nessa atividade, tá? Ground source. Confirma os parâmetros. Tá? Ele vai pedir para salvar. Eu já salvo só .tcc mesmo aqui. Eu sei, pode tocar a ficha, certo? Então, ele já sabe que está aqui no chão. Rodar, sei lá, 100 mil histórias. Tá? Então, ele gera, vejam, aqui no chão. Ó, ele está gerando aqui no chão. Aí, eu não sou bom nesses átomos, não. Então, talvez o criptônio, por algum motivo, ele não vai subir, enfim, né? Teria que ver. Já rodou as 10 mil, não deu muito certo. Então, vamos pegar outro aqui. Não deu muito certo esse aqui. Mas, enfim, ele... Pegar o que já está pronto. Ameriço no chão. Pronto. Esse aqui liberou. Então, liberou um pouco aqui, mas também não chegou a atingir muito nosso fantoma aqui, tá? Não deu dose. Mas, enfim, posso fazer no ar, né? Que botou aqui uma nuvem, né? Um cloud, uma nuvem de iodo. Vamos pedir aqui, peraí. Daí tem uma nuvem de iodo aqui, coisas que se depositam no chão. Aí ele faz a simulação, certo? No caso aqui não deu nada. 100 mil becqueréis de iodo por um dia respirando iodo radioativo a 100 mil, 1 megabecquerel por metro cúbico, tá? Distribuição de carga. Certo? Então, esse aí eu fiz um tutorial rapidinho, tá? Não cheguei a fazer vídeo, de repente posso fazer depois com o tempo um videozinho mostrando, mas acho que com tutorial dá, porque ele não é muito complexo, tá? Aqui, novo projeto, aí escolhe o que quer, tipo, dá os valores, e no caso de fonte, você aqui pode, enfim, pode fazer aqui o corte para ver onde é que pega mais no tecido e assim por diante. Certo? Então, esses são os dois softwares mais de medicina nuclear que a gente tem. E o último agora seria o de raio-x. Perguntas? Flávio, Oi. só para não deixar em branco, é o ICRP 103, É o 2007. 103, são tanto número de CRP, que eu estava dando blindagem há pouco, era 147, coisa que eu já me... O NCRP. Tá, é o 103, então, eu acho que é porque deu o HP10 ali, eu acho que é o 103 que ele faz. Tá, embora que esse software é de 2012, a última versão dele. Mas na página lá, se for no VMC Software, tem a página, tem um rapaz, pelo menos e-mail lá, um tal de John, ele pode perguntar e alguma coisa assim. O 103 é de 2007. Mas acho que foi a segunda versão dele foi depois de 2009. Ele começou em 2005, eu acho. Enfim.
Pessoal, alguma dúvida aí para a gente ir para o último software, que esse eu conheço um pouquinho mais, posso falar um pouquinho mais do software de raio-x, que é um pouquinho mais chato também. Esse de VMC até que é simplesinho ali, escolhe a fonte, pronto, ele faz. O PCX-MC é um pouquinho mais chato, mas também fiz o tutorial, tudo. Sem dúvidas, Eduardo, Cristiane, Manuela, Daniela, nosso governador do Rio Grande do Sul, Alceu Colares, tudo certinho, então? Ok, então vamos para o último software. Ok, pessoal, então vamos para o último software. Bom, quando as coisas, lei de Murphy, né? Quando as coisas têm que dar errado, dão, né? Mesmo que a gente não queira. Quando vocês instalam, que veio no zip lá, o PCX-MC, ele vai instalar dois, tá? Ele vai instalar esse 2.20, que é o 2.0, e vai botar esse 20R, que é o rotacional, rotation, tá? Que é praticamente igual, mas ele tem uma pequena diferença que eu nunca usei esse, eu nem sei qual é a diferença, tá? Exatamente qual é a diferença. Mas a tela de entrada é um pouquinho diferente, o professor Nicanor já fez o favor de nos avisar, né, que a tela é diferente. Eu me esqueci, eu instalei no computador, me esqueci de dizer que ele vai instalar os dois e o que a gente vai usar é esse, tá? Embora que o funcionamento é o mesmo, tá? Não sei bem o que é esse rotação aí, o que ele faz. Então, ele é também um software relativamente antigo, feito na Finlândia acho que é tipo a CNEM deles, alguma coisa assim, certo? É um órgão regulador de radiação lá, enfim, de energia nuclear, que fez esse software, tá? E agora está na 2.0. Então, software relativamente simples, né? Não é muito inteligente em algumas coisas, mas é um software simples. E que a gente pode utilizar. Não, na verdade ele é comprado, né? Poder utilizar não pode. Mas, enfim, está instalado lá na instituição para a gente usar. Então, assim, ele é estranho, foi feito em módulos, então você tem que primeiro dar os dados do exame, aí depois você volta para cá, como eu mostrei lá, faz a simulação, depois você volta para cá e computa as doses, tá? É bem assim, passo a passo. Tá? Então, vamos começar com exame de dados do exame. Bom, então você tem aqui uma linha de cabeçalho que você pode botar alguma informação qualquer, dia que você fez, hora, qual é a sala, qual é o fantoma, enfim, é uma linhazinha de texto que vai para o relatório. Aí você pega o phantom, qual é a idade do phantom, né? Para ele saber, para ele simular, certo? Ele sempre vai dizer que o gráfico não está desenhado, também é uma outra bobagem, podia ser automático, né? Mas, enfim, então ele adapta aqui o fantoma e a questão, inclusive, da distribuição interna dos órgãos, né? Já dá para ver que os órgãos são diferentes e tal, tamanho, de acordo com a idade, certo? Bom, além disso, ele não desenhou, sempre tem que pedir para desenhar. Além disso, ele te dá o valor aqui padrão deste fantoma, mas que você pode adaptar. Então, por exemplo, a gente usou, a primeira vez que eu usei esse software, né, aprendi a utilizar, a gente usou com aquele Langman, que é um fantoma de tórax, né? E foi um parto para descobrir o seguinte, porque o fabricante vai lá e diz assim, olha, esse fantoma pesa 18 quilos. O fantoma pesa 18 quilos, que é para você saber quanto que vai pagar de frete, mas ele não representa um tórax de 18 quilos, ou uma pessoa de 18 quilos. Então, a gente teve que medir, aí ele dizia que simulava uma pessoa de 175 centímetros de altura, então a gente tem que fazer um monte de conta até tentar descobrir qual que seria a altura real desse fantoma em relação ao Langman que a gente usou, em relação ao fantoma real lá físico que a gente usou, tá? Então a gente foi discussões e discussões até tentar adaptar o fantoma que está aqui desenhado, o fantoma computacional, ao fantoma real lá que a gente usou efetivamente para fazer lá um estudo de qualidade da imagem. Certo? Aqui também, se você quer colocar, ele não desenha os braços, tá?
mas na hora de calcular, principalmente um perfil, se você tiver os braços aqui para ele calcular, vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Então, você escolhe se quer ou não os braços, tá? Bom, ele sempre põe o raio central aqui numa chamada posição 0 para ele, eu acho que é o eixo aqui do paciente, ou do fantoma, então sempre põe nesse 0. Se eu quiser trocar, eu clico, ele mais ou menos mostra o que eu estou fazendo, né? Certo? Então, eu quero fazer um crânio. Tá? Em relação a esse, o X, ele já não está zerado, então vou zerar, pedir para desenhar, ele apaga tudo isso. Fazendo umas bobagenzinhas, né? Podia já ir limpando o desenho, coisa, mas enfim, né? Deve ter sido um bolsista, alguma coisa, o cara foi embora e deixou o software assim, ninguém consegue mexer no software. Então, está zerado, né, em termos do eixo X. A altura, aí também eu teria que medir a altura em relação ao centro, daí pega a altura de 175 centímetros aqui do paciente, não sei o que dá um trabalhinho, se você quer fazer exatamente, dá um trabalhinho, tá? E então o Z para cima e a referência que seria uma espécie de profundidade. O que acontece? Por exemplo, as pernas, elas, se você olhar de lado, vamos botar de lado, elas estão para dentro, então o raio central, né, as mamas estão um pouco mais para fora, o raio central vai atingir o fantoma mais para dentro, nesse Y aqui, né? Deixa eu desenhar aqui. Então, vocês vejam que ele vai entrando aqui, né? Então, se eu fizer aqui no pescoço, o pescoço é -3, -2, né? Então, dá para ver ali nesse número Y que aparece aqui. Tá? Então, isso vai para dentro. Então, ele ajusta aqui o Y. Bom, então, a distância da pele ao foco é 80 centímetros e eu estou fazendo um quadrado aqui de 20 por 20, né? Centímetros. É importante que tem uma hora que ele fala em milímetros, né? Então, deixa eu mostrar aqui o angular. Então, estou fazendo, ele diz, um AP é ângulo 270, se eu quiser fazer um PA por trás é 90, lateral left, esquerda, direita, então aquele dá. E ângulo também, se eu quisesse fazer aquela, sei lá, cela turca, alguma coisa aí, com determinado ângulo, então eu posso fazer. Então, ele disse, se é positivo, é crânio, né, para cima, se for negativo, é caudal, né, para baixo. Então, tá ali, ó, deu a inclinada. Bom, qual é o problema? Bom, eu posso medir, de repente eu tenho o meu paciente, digamos assim, o fantoma real, né? A gente usava fantomas reais, físicos, né? Colocava em cima da mesa, a gente ia lá e colimava. Eu quero colimar 20 por 20 e media com a trena a régua. No caso, a gente teve lá um fantoma, o Langman, né? Que a gente usou distância em leito. Então, o que acontece? A gente garantiu que, aqui no Field Size Calculator, que aqui embaixo, que a placa de aquisição, até era um DR, a placa de aquisição era 35 por 43. Tá? E que a distância era praticamente só 1 centímetro, que a placa colava, né, no fantoma. Então, botou 1 centímetro. Aí, o que acontece? Ele, então, calcula aqui qual seria a real distância, tá? Então, por um detector de 35 por 43, colocado aqui atrás do fantoma, né, atrás da cabeça, para fazer o exame, esse detector a 110, então tudo isso a gente manteve constante, praticamente zero aqui a distância da cabeça para o detector, né? A gente pede para ele calcular e ele diz, olha, na realidade, não é os 80 que você colocou, é 95, e o campo de radiação não é os 20 que você colocou, mas é 30 e 37. Então, eu peço para usar esses dados, ele vai lá e ajusta aqui, tá? E aí eu dou um draw aqui só para ele melhorar o desenho. Então, vai aparecer aqui a imagem, né, desse crânio, o que eu estaria vendo. Certo? Ninguém me corrigiu, cadê o
os tecnólogos aí, mas ninguém faz um crânio 35 por 43, né? Olha só o quanto de área perdida eu tenho aqui. Então, eu vou botar um número um pouquinho maior, 18 por, sei lá, 18 por 24. O cara também é uma cabecinha pequena. Aí eu ajustei. Aí já disse, ó, já a distância é a mesma, mas o campo é diferente. Vou usar, vou pedir para desenhar. Certo? Então, a primeira parte é isso. É determinar o fantoma que você quer, já tem alguns padrões, ajustar a altura e peso, se for o caso, certo? Energia, vou fazer crânio. Sei lá, crânio, o que é? 90? 90 kV. Fótons, 20 mil. Vou botar um pouquinho mais aqui. Depois eu vou explicar isso aqui, 50 mil. Isso aqui é só precisão, tá? Vai ajustar na precisão. Tá? Aqui, se eu quiser ver alguma coisa que fique escondida, eu desligo. Tá? Deixa eu ver o que eu posso aqui da parte de cima. Tireoide, que é roxo, então eu desligo. Brain, desligo. Eu tenho que pedir para dar o draw de novo. Então ele vai tirar aqui, tá? Só se eu quiser ver alguma coisa melhor, esteja atrapalhando, para ver se está pegando mesmo. Tá? Da tireoide, etc. Só mais para isso. Ele calcula todos, tá? Se faz então, não tem. Então, acertei aqui a energia que vai ser usada. Aqui o número de fotos, geralmente bota 20 mil, já dá uma boa precisão, certo? Mais fotos, mais ele demora. E, certo, está tudo certo aqui. Ajustei pelo tamanho real aqui, ó, vejo que já enquadrou melhor, né? Talvez poderia estar um pouquinho mais alto aqui. 7, de novo. Livrar a tireoide, pegar mais ali, faltou o tampinho do cérebro. Esperar ele desenhar. Às vezes ele demora mais para desenhar do que para calcular. Tá, pronto. Já enquadrei melhor, né? Poderia cortar aqui, colimar, enfim. Muito bem. Aí eu vou salvar, que é uma coisa que eu poderia ter ele fazer automático, né? Ele não aceita, o safado, ele não aceita substituir. Ele não aceita, porque eu já simulei o teste, né? Ele é chato. Então, vou botar aqui, aula 1. Pronto. Aí ele salva essa aula 1, tudo pronto. Volta para o principal. Então, isso que é chato, tá? Tem que fazer os dados, volta para o principal, vai para a simulação. O que eu vou fazer na simulação? Pegar alguns dados que ele guardou, que é a minha aula 1. Não, aula 1 que é de hoje. Pegar a aula 1, vai abrir e já vai começar, tá? Aí, se eu não terei a data, assim, não terei a data. Aí foi até 90, 5 mil fótons em cada lote, ele faz 10 lotes, dá os 50 mil que eu pedi. E cada 10 de energia que ele faz, tá? Foi rápido, aqui depois eu faço outro para vocês verem. Feito isso, tá tudo pronto, ele já salvou automático, saio de novo. Então, veja que é etapa por etapa, tá? É um softwarezinho um pouco chato mesmo para trabalhar se a gente não sabe. Fiz os dados, fiz a simulação, vamos pro final. Se eu já tiver feito alguma coisa, ele vai mostrar aqui. Mudar o espectro. O meu tubo não é 100, é 90, tá? Esse é um erro comum. Filtro de alumínio, ok, mas digamos que eu seja 2,7 do filtro de alumínio e eu não tenho cobre. Então, eu boto 0, tá? Você sempre põe alguma coisa, mas põe 0. Não adianta tentar apagar que ele não apaga. Ângulo, 9 graus? Não, meu é 8. 8,5. Ângulo anódico. Porque, na verdade, o que ele vai simular aqui é a produção de fótons, tá? Sair gerando esse espectro, ou usando esse espectro, ou me arrependi, posso pegar o antigo. No caso, eu quero o novo, certo? Ok, tudo pronto. Já mudei o espectro, conferi 90. Conferi aqui 90, com 8,5, 27 de alumínio, não tem cobre, não tem nada. Vamos para a próxima parte, que é abrir os dados. Que é, ele mesmo diz, ó, Energy Files. Aula 1, que é de hoje aqui, 19h45. Abrir. Bom, esse é outro ponto muito importante. Tá? Por isso até quis simular junto com vocês para reforçar. O que acontece?
Esse software, como outros de Monte Carlo, rápidos assim, digamos, né, que funcionam rapidamente, a maioria deles, enfim, funciona assim, eles sabem mais ou menos já a proporção da dose, tá? Eles sabem a proporção da dose do que está ocorrendo. Obrigado, Alexandre. Agora que eu vi o chat, 24/30. Tá bom, valeu. Depois a gente altera ali e faz de novo. Então, todos esses Monte Carlo, a maioria deles, né, esses mais simples, digamos assim, não o verdadeiro Monte Carlo, eles sabem a quantidade de dose, ou a proporção de dose nos órgãos, etc, etc. Tá? Então, quando eles geram esse Monte Carlo, que meio falsificado, vamos dizer assim, esse Monte Carlo deles, o que eles fazem? Eles geralmente geram os fótons do raio-x, então eles geram aleatoriamente o raio-x, ou uma certa interação ali nos primeiros tecidos, alguma coisa assim. A chegada desses fótons, que são diferentes, porque são aleatórios, não é sempre os mesmos, né? Embora que no conjunto dos 100% eles têm uma distribuição conhecida, eles geram esses primeiros e o resto é meio que proporcional. Eles já sabem, se chegou tanto aqui, é tanto lá, chegou tanto aqui, é tanto lá, eles sabem mais ou menos, tá? Eles fazem só pequenos ajustes, por isso que eles são rápidos. Tá? Bom, e aí o que acontece? Então, para ser realmente esse é o objetivo desse aplicativo que a gente usou lá na Inglaterra, então, assim, a gente pegava o Fantoma, que era o Langman, né, que é aquele tórax, fazia lá o enquadramento, colimava, fazia a imagem, fazia uma imagem real, era de DR, depois avaliava essa imagem para ver se a qualidade estava boa, se não estava boa, se houve, enfim, borramento na imagem, etc., nitidez. Isso foi avaliado pelos alunos, né? Os alunos de tecnologia avaliaram, alguns físicos também avaliaram a imagem, deram notas para a imagem, diferentes KVMA. E no momento que a gente emitia essa radiação, fazia essa imagem, nós tínhamos um DAP. O DAP é um detector de produto área, Dose Area Product, produto dose área. Ele é um detector, ele é um quadrado, retângulo, enfim, quadrado, certo? São placas paralelas, é uma câmara de ionização de placas paralelas, que vai lá no cabeçote, lá na saída, lá no colimador, certo? Então, toda a radiação produzida, ela passa por esse detector, certo? E sai e vai lá no paciente, depois no filme. Então, esse detector, ele media efetivamente a radiação produzida, ou mais que produzida, a radiação que saía efetivamente do aparelho. Depois de passar pela ampola, pelo óleo, por filtração inerente, por tudo. A última coisa que você bota é esse detector. A lâmpada da colimação, tudo. A última coisa é o detector, certo? Então, a gente fazia o disparo, obtia a imagem e anotava o valor DAP, o valor de dose, certo? Para saber exatamente, naquele instante que obteve a imagem, qual foi a radiação produzida, tá? Ou emitida. Boa noite, Daiane. Tudo bom? A aula está sendo gravada, tá? Não precisa se preocupar, que depois eu vou disponibilizar, tu pode pegar a parte inicial, as explicações iniciais. Então, a gente usava efetivamente a radiação emitida, né, mais do que a produzida, emitida, e jogava isso no PCX-MC, que eu estou mostrando ali, para quê? Aí ele vai pegar o cálculo dele, que ele fez, para, sei lá, 1 miligray, que ele faz sempre para 1 miligray, e vai só multiplicar. Quanto que você produziu? Agora nessa imagem, que eu botei mais KV, eu produzi 7 miligrays. Ele vai multiplicar tudo por 7. Nesse aqui eu usei, nesse outro KV, não sei o que, deu 9 miligrays. Multiplica tudo por 9. Certo? Ele vai fazer o proporcional. Ele não vai gerar os trilhões de fótons que a gente efetivamente produziu. Ele vai gerar 1 milhão de fótons, depois ele, é 7 trilhões, multiplica. Ele só faz o ajuste. Por isso, esse programa, para ser sério, assim, para ser preciso, tá? Deixa eu voltar lá.
esse programa, ele precisa de informação de ou quer manuar incidente, miligrei, posso ter uma câmara de ionização lá e medir, ou produto área dose, que é esse dispositivo que eu falei, ou a câmara de ionização da Milli-Roy, então também não tem problema, ele altera aqui na Milli-Roy, então também não tem problema, ou produto área, enfim, qualquer um. Deixa eu tirar esse, não vai tirar. Qualquer um desses 4 valores, porque esses 4 valores são efetivamente medidos. Você teve uma câmara de ionização, pode ser um semicondutor, você foi lá e mediu na hora da sua exposição, tá? Professor, eu não tenho medidor. Tá bom, fazer o quê? Né? Não tem. Então, o que eu posso usar? A última alternativa é produto MAS. Então, vou lá dizer, olha, eu usei lá no exame 10 MAS, certo? O que acontece com 10 MAS? O problema do MAS é o seguinte, é o que você pediu para o aparelho. Tá? O 10 MAS, o 5 MAS, o 100 mA por meio segundo, foi o que você pediu para o equipamento te fornecer. Eventualmente foi produzido o 10 MAS. Eventualmente. Por quê? Se o filamento está um pouquinho mais quente, ele pode produzir 5% a mais. Se o temporizador ali, que era para ficar meio segundo, não funcionou meio segundo, ligou um pouquinho antes, ligou um pouquinho depois. Tá? Então, você tem essas variações normais de qualquer equipamento. Certo? Bom, ainda que você tenha conseguido dar 10 mA segundo com erro lá, 1, 2%. Ok, perfeito. Isso ainda é a quantidade de radiação, tá? Ou melhor, a quantidade de elétrons que você está jogando no ânodo. Esses elétrons vão bater no ânodo e vão produzir a radiação. Essa produção da radiação já depende do material do teu ânodo. Se ele está mais quente, se ele está mais frio, já tem um erro ali. Ah, então, até o equipamento te garante os 10 MAS. Olha, eu garanto a corrente e tal, né? Como é que se diz? Equipamento de alta frequência da GE, da Siemens, da Philips, top de linha, erro de 0,1%. Beleza. Mas esses elétrons garantidos vão bater no ânodo, que aí já não é garantido. Tá? Mas vão sair dali, vão passar pelo vidro da ampola, vão passar pelo óleo, vão passar pela filtração inerente, eventualmente a caixa de colimação, etc., para daí dizer que é a radiação emitida e que vai atingir a pele do paciente, certo? Então, você tem pequenas variações, para não dizer muitas variações, em todo esse trajeto. E mais, esse Monte Carlo, ele faz esses cálculos baseado no que seria, por exemplo, 1 miligray. Então, para ele, gerando 1 miligray, dá toda aquela distribuição de dose. Ponto. Certo? Se eu der o MAS, ele vai dizer, bom, esse teu MAS, ele mesmo fala ali, eu vou converter esse teu MAS em 0,7 miligrays. Tá? O 10 MAS ele vai converter, ponto. Só que se eu medir, se eu tiver um 12 area product aqui para medir, talvez eu vá medir e vou descobrir que o meu equipamento, quando eu peço 10 MAS, ele me dá 0,8 miligray, 1 miligray, 0,5 miligray, pode dar qualquer valor, ok? Pode dar qualquer valor dentro de um valor razoável, né? Então, não é adequado usar o MS, mas assim, professor, eu não tenho. Então, tá, eu quero saber se 10 MS, qual é a dose, se eu quero dar 5 MS, se eu quero dar 2 MS, se eu quero aumentar o KV, diminuir o KV e tal, tentar estimar se variações de MAS, estimar se variações de corrente, etc., e isso vai levar ou não a melhoria de dose ou qualquer coisa do tipo. Certo?
Então, esta é a questão. Por isso, é importante para esse software funcionar legal, né? Funcionar no sentido de precisão, o interessante é dar o produto dosiário, o incidente Kerman no ar, tá? Aí, se é dado em miligray ou ROI, tanto faz, ele só faz um ajuste, né? Ele faz a conversão aqui, né? É só isso que ele faz, certo? Então, isso é importante. Tudo bem, disse que esse meu exame de crânio, certo? Feito naquelas condições, etc, etc, eu medi lá os meus 10 miligrays lá, tá? Que ele converteu depois aqui para 0,03 miligrays, enfim, campo, dá todos esses dados. Se eu tivesse dado um título aqui, apareceu o título, e aí ele me deu, então, todos os valores de dose, certo? Supostos aqui, né, em miligrays, e o corpo total pela ICRP 60 e a 103. Então, pela 60 eu teria 1,1 milisievert e pela 103 teria 0,8. Então, por exemplo, intestino baixo aqui, não sei se é isso, pequeno intestino, 0. Por quê? Estou falando lá na cabeça, lá no crânio, não vai dar nada embaixo. Tá? Então, não disponível porque deu 0. Testículos, 1 metro de distância, também não chegou. Bexiga, né, úteros, enfim. Então, arms, né, braços e pernas, não disponível. Então, vejam o valor. Agora, se eu pegar aqui, quem que dá mais? Tireoide, 7,7. O Thymus, né, que eu nem sabia que existisse, aprendi numa palestra aí um tempo atrás, 2, 3 anos atrás, tal do timo aqui que perto da tireoide, 24, tá? Desculpa, 24 de erro, desculpa, a dose está aqui, 1000 perdões. Então, a tireoide, 0,014, lógico, uma das mais altas. Clavícula, também perto da região ali da cabeça, 0,13, né? E aqui o erro, tá? Se eu fizer aqui, em vez de 50 mil fotos, se eu fizer 100 mil fotos, alguma coisa, ele vai diminuir um pouco o erro, tá? Posso até fazer aqui. Eu não volto lá para o exame, deixa ele desenhar, né? Ele é mais lento aqui no desenho do que no cálculo. Tá? Então, vamos voltar. Ele perdeu tudo. Eu acho que ele perde mesmo. Deixa eu ver se... Open, deixa eu ver se eu consigo... Sim, eu consigo buscar. Então, tá, claro. Consigo buscar aqui e aí posso, então, só alterar o número de fotos aqui. Vamos só... Não vou aumentar muito, senão ele demora. Tá 20, tá 200. O resto ele já salvou, então eu tenho que salvar de novo, ele não vai deixar salvar como 1, que ele é chato, eu tenho que salvar como 2. Aí, de novo, fecho o menu, vou para simulação, abro de novo, pego 2, simula, já faz automático. Então, veja o que ele faz, ó, 20 kV, depois 30 kV, 10 lotes, vai fazer, ó, 9, 10, mudou o kV, 1, 2, 3, 4, cada lote é aqueles 10 mil, um décimo, né, como eu fiz 200 mil é 20 mil. Então, dá de lá é o número de simulações ou fótons, né, no lote. Tá? Perfeito. Terminou, vai para a computação. Aqui ele manteve os valores de X e anoda. Vou abrir os dados, aula 2, EN, novo que eu gerei. Mantive os 10. Então tá. Tá aí pronto. Ó, tireoide aqui aumentou, diminuiu o erro, 2,9. O Thymus também aumentou um pouco mais a dose, que diminuiu o erro, então conseguiu melhor. Clavícula, manteve mais ou menos igual. Ovários não pegou nada, pâncreas tem um pouco, mas olha, como o pâncreas está muito longe, o valor é pequeno, o erro é 33%. Rins também está longe, erro 30%.
certo? Tá, mas cérebro foi onde foi jogada dose 2,7, erro 0,2. Tá? Porque justamente eu joguei toda a radiação. Tá? Bom, dúvidas, perguntas? Perguntas, dúvidas sobre o uso? Então, esses softwares, aí, enquanto vocês pensam se vão perguntar ou não, esses softwares ajudam justamente a gente comprovar a questão de que você está reduzindo dose ou não, né? Porque muitas vezes a radiação ou a qualidade da imagem melhorou. Melhorei a qualidade da imagem, ela está mais nítida, etc. E tal, mas e a dose? Eu aumentei KV, diminui MA, o que acontece? Então, é importante a gente usar esse tipo de software para colocar. E também tem uma coisa que a gente começou a usar agora, nem sempre a gente usa, porque às vezes é complicado explicar, mas a gente chama de figura de mérito. Então, assim, a gente avalia a qualidade da imagem, tá? Mudando lá KV, MA, ou distância, enfim, e aí a gente pede para as pessoas avaliarem. Digamos, vamos dizer que deu uma nota de 1 a 10, tá? Muito bem. E aí a gente vê que determinadas imagens, sei lá, tem nota 9, nota 8, nota 7. E aí a gente vai para a dose e calcula, bom, quem teve nota 9, qual dose teve? Quem teve nota 8, qual dose teve? E aí a gente cria uma figura de mérito que é o seguinte, para cada um ponto de melhoria ou de perda na qualidade da imagem, quanto de dose eu aumentei, tá? Então, isso dá uma segurança, não é uma segurança, mas dá uma ideia de que, por exemplo, olha, eu vou diminuir vou diminuir a dose lá embaixo, ok? Mas é a tua qualidade da imagem. Eu diminui 10% a dose e a qualidade da imagem, 5%. Poxa, vale a pena. Diminui 10% a dose, mais 5% a qualidade. Vou aumentar mais ainda a diminuição, vou para 20% de dose de diminuição. Eu perdi 20% de qualidade da imagem. Será que vale a pena? Não sei. 30% de dose, perdi 50% da qualidade da imagem. Recebi uma nota 5. Onde baixou de 9 para 8, 9 para 7, agora para 5. Poxa, não vale a pena baixar 30% para 30% da dose, porque eu perdi 50% da qualidade da imagem. Certo? Ao contrário, puxa, eu melhorei a minha imagem. Eu melhorei um ponto a minha imagem, sei lá, 10% na imagem. Tinha uma nota 8, agora tem a média 8,8 essa imagem. Quanto que eu aumentei de dose? Aumentei 30% de dose. Puxa, para melhorar 10% na qualidade da imagem, aumento 30% na dose, vale a pena? Certo? Então, a gente cria a chamada figura de mérito que te diz, para cada um ponto, ou cada 10%, enfim, de melhoria ou de piora na qualidade da imagem, você precisa de 10, 20, 5% a mais ou a menos de dose. Tá? Então, é chamada figura de mérito. Quantos pontos percentuais ou absolutos, enfim, depende de como você usa essa figura de mérito, você ganha, ou quanto de dose você precisa para ganhar esse percentual, tá? Depende de como você quer ler a figura de mérito, tá? Eu diminuo 10% a dose e perco 5% na qualidade. Tá bom. Ou então, para mim ganhar 10%, eu preciso de 20% de dose. Ou para passar de 10% para 20%, não é 20% de dose, é 100% de dose. Certo? Então, depende só como você quer ler essa figura de mérito. Quando você divide variação de dose, digamos assim, por variação de qualidade da imagem. Geralmente é uma nota, ou enfim. Tá? Ou, eventualmente, o computador. Você usa o computador para medir ruído na imagem, por exemplo. Ou contraste também, contraste da imagem. Tá? O branco com cinza, o cinza com preto. Então, você olha, para mim melhorar o branco com cinza para ser um branco com preto, melhorar o contraste, eu melhorei 50% contraste, mas tem que dobrar a dose. Certo? Então, isso é algo muito usado também. Tá? Então, por exemplo, a gente usa esse software, o PCX-MC, nas pesquisas que a gente faz lá com o grupo europeu,
porque justamente a gente vê a qualidade da imagem, que é algo um pouco também subjetivo, né? A gente tenta que não seja, mas é um pouco complicado. Mas, enfim, a gente então faz algumas medidas tentando ser objetivo e depois compara com os valores de dose e faz essa figura de mérito, né? Mostrando, olha, até aqui vale a pena, por exemplo. Reduzir 10% a dose vale a pena porque você perde pouca qualidade. Agora, reduzir 20% a dose, embora seja bom para o paciente, mas a qualidade da imagem cai muito, né? Porque nem sempre é linear, às vezes é meio exponencial. Um pouquinho mais de dose melhora um pouquinho a imagem, um pouquinho menos de dose piora muito a imagem, sabe? Então, às vezes é um pouco crítica essa questão, tá? Então, esse software ajuda muito, mas sempre lembrando, de preferência, para ser assim, com qualidade mesmo, o resultado final, você pode até escrever numa tese, medir, tem que medir a quantidade de radiação que o teu equipamento fornece, efetivamente, para daí você botar e ele distribuir essa quantidade de radiação nos órgãos, enfim, fazer todo o cálculo de dose no corpo inteiro e por órgão, tá? A maioria desses Monte Carlos mais simplificados, digamos assim, né, para não dizer quase todos, sempre tu tem que dar uma medida, que justamente vai te dar o rendimento do teu tubo, tá? Porque cada tubo, cada equipamento tem um rendimento, tá? Não é sempre ele dá a mesma quantidade no mesmo kV, no mesmo MA, tá? Por vários motivos, não só pelo defeito da precisão do equipamento de te dar os valores pedidos, como também essa questão da filtração. Você tem filtração e filtração, né? Certo? Mais cobre, mais alumínio, menos alumínio, e assim por diante. Tá? Pessoal, perguntas? Quem não puder falar, pode botar no chat. Quem puder falar, pode falar. Certo? Tá. Danela, achei que ter perguntado o VMC, Danela, da tua área, medicina nuclear. Achei que tu disse, legal, gostei, vou lá calibrar meus SPECT lá, meu PET lá. Agora que eu não sei usar, tá? Pois é, eu também. O VMC eu usei pouco. Usei muito. O VMC, dose ali, como eu disse, né? Para calcular, principalmente se for um acidente, uma coisinha legal. A parte de calibração, nunca usei software, tá? Nunca usei. Mas eu penso agora entrar com isso no Cirex, né? Pensar em alguma forma aí de introduzir no Cirex. E aí aí para os tecnólogos, principalmente, né? Quando faz seus trabalhos de TCC, nossos ex-alunos, aí é aquela coisa, diminui e aumenta a dose, como é que sabe, né? Então, esse software ajuda, principalmente, o que se tem que falar, não é só dose no corpo inteiro, né? Porque a dose no corpo inteiro é uma coisa meio assim, dose no corpo inteiro e tal. Ali não, ele vai te dar dose cristalino, por exemplo, então vai fazer um exame de crânio, né? Vai te dar dose no cristalino, tireoide, certo? Fazer pelve, vai te dar dose lá nas gônadas, etc., útero, assim por diante. Então, isso é muito legal. E, claro, como a minha área é mais raio-x, tomografia, né, toda essa área, que eu entendo um pouco mais, mas também é muito usado na radioterapia. Então, quando você pega o planejamento radioterápico, né, que hoje em dia você faz lá tomografia, ressonância, pega aquelas imagens e tal, então o que você faz? Você pega as imagens do paciente, da tomografia, e leva para o computador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um fantoma exatamente igual ao paciente. Né? Vai colocar lá os órgãos internos, tudo na mesma posição, etc., as patologias que o paciente coloca lá, e aí, eu acredito, vou ser sincero, não tenho informação, mas acredito não sei se exatamente por Monte Carlo, enfim, é feito todo o cálculo de interação, etc., etc. Como você mais ou menos conhece a fonte, etc., você até eventualmente não precisa fazer Monte Carlo, você pode fazer um feixe único entrando, você faz cálculo ali de reto espalhamento, você já sabe, 20% espalha, 30% absorve, não sei o quê, ou 70% passa reto, então você pode, com esses índices, mais ou menos, imaginar como é que é a distribuição de doses. Mas existe Monte Carlos específicos quase
Exatamente. Tem algoritmos específicos, especializados, até acabei pulando ali, né, o EGS4, Giant4, Penelope, o MCNP. O MCNP a gente comprou, tá? Comprou, é americano, a gente comprou, foi $150, né? Tem lá no IFSC, né? Mas assim, é muito complicado. O Monte Carlo mesmo, assim, não, eu vou criar um fantoma, eu vou criar uma barreira diferente na radioterapia, eu quero ver como é que ela absorve, espalha a radiação, não sei o que, então eu vou criar dentro do Monte Carlo esse objeto, enfim, o fantoma, o objeto lá dentro. Isso é muito complicado. E depois também tem muitos parâmetros, porque aí o Monte Carlo mesmo, a Fusel, né, para calcular mesmo isso, aí tem muitos, vai ter que dizer, o elétron começa quando, termina quando, e o fóton, não sei o quê, porque tem os modelos internos, mas tudo ele te pergunta, tu quer fazer assim, quer fazer... Tá, e quando a energia baixar de 1 keV, o que tu quer que eu faça? Quer que ele desapareça ou quer que eu continue calculando? E tá, papapá, vai considerar a produção de par, não vai, é um monte de parâmetros, sabe? Pior que fazer, sei lá, a Receita Federal, imposto que é na Receita Federal tem que informar tudo. Então, assim, é bem chato. Eu até vou dizer, eu já tentei instalar, só a instalação já é um problema. Tá? Tu compra o Windows executável, tu joga dentro do computador e ele começa a dar um monte de erro, ele não roda, falta biblioteca, falta isso, falta aquilo, falta não sei o quê, placa gráfica não é compatível, e vai. Uma vez a gente ficou 6 meses para instalar no Ubuntu, uma versão gratuita do Giant4, eu acho, e não conseguimos. Quando rodou meia boca. Tá? Mas eu ainda gostaria de aprender a usar justamente para essa facilidade, tá? De você botar qualquer coisa lá para dentro e te calcular, e é padrão ouro. Tá? Se tudo isso foi feito no Monte Carlo, Giant4, Penelope, enfim, qualquer um desses, né? Porque cada um tem suas especificidades, colocou que foi feito, pronto, tá validado o Monte Carlo. A metodologia ninguém vai reclamar. Só vão perguntar realmente os resultados, enfim, algumas coisas, mas é padrão ouro, certo? Então o que a gente tinha, até mais ou menos dentro do horário aí das 2 horas e pouco que a gente imaginado. Então, o que a gente tinha para apresentar para vocês, né? Tentar ensinar a usar um pouquinho o software, né? Que na verdade teria que ser lá no laboratório de imaginologia, com a gente lá sentado nos computadores, daí fica mais fácil, cada um no seu ritmo, né? Quem sabe? Cada um tem um ritmo em termos assim, de informática, então cada um ia lá, a gente ia, né? Faz assim, faz assado, tá. Né? Mas, enfim, tá? Mais alguma dúvida aí? Queiram uma informação, um esclarecimento? Daí, então a gente agradece a todos aí a participação. Hoje acho que tivemos sala cheia, né? Que bom. Daiana também pôde participar, tá gravado, tá, Daiana? Daqui a pouco eu disponibilizo, certo? Lá um link. Quer dizer, na verdade eu tenho que esperar o Google grava e demora acho que 1 hora ou 2 para ele libera o arquivo. E aí, daí eu boto. Se eu não conseguir botar ainda hoje, né? Se demorar, mas aí no final de semana tá liberado, você pode assistir, tá? Mas não se preocupa, a gente sabe que todo mundo tá fora da sua rotina agora nesse mês aí, todo mundo fora da rotina, né? Mesmo estando em casa, às vezes a gente perde a rotina, perde o esquema. Pessoal, então, muito obrigado a todos. Uma boa noite aí para todo mundo, um bom final de semana.